Elisângela. Oi. Podemos começar. Tá. Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia. Bom dia a todas as autoridades presentes, né? Na pessoa aí do presidente da Câmara, todos os vereadores, ao conselheiro aí, Antônio Marcos de Freitas, né? E a presidente do conselho, a Edilene, a nossa conselheira fiscal, a Vera Madalena da Rocha. Cumprimento também todos os diretores aí do IPREV, da diretoria executiva, e o nosso consultor jurídico aí que está presente em nossa reunião, tá? Eu sou Elisângela, eu sou diretora-presidente do IPREV, tá? Com mandato até 2022. Sou formada em Direito, sou advogada e professora efetiva da rede, né? Fui eleita aí para o cargo aí recompondo um mandato aí até 2022. Tá? O objetivo dessa reunião é apresentar, né, a diretoria executiva para os vereadores, explicar a estrutura do IPREV, tá? E falar também sobre a necessidade aí da reforma da Previdência Local e a instituição da Previdência Complementar. Tá? Eu vou abrir aqui a palavra aqui para o nosso conselheiro, o Antônio Marcos Ramos de Freitas, que ele tem que sair, né, para uma reunião, já justificou, então eu vou dar a palavra a ele e depois a gente dá sequência aqui ao nosso roteiro. Bom dia, presidente Elisângela. Bom dia a todos os vereadores. Muito obrigado pela presença, nossos diretores do Instituto. Bom dia ao Paulo. Bom dia. Obrigado por estar conosco. Nós temos aí o Maurício, que bom dia aos conselheiros também, né? Temos aí o Maurício, que é um vereador e que também... Pessoal, eu não sei se vocês agora estão me ouvindo, por favor, se estiver ouvindo, só dá um alô aí. É porque o som tinha sido desativado aqui. Então, eu cumprimentei a todos, quero cumprimentar a todos novamente. Eu acho que é muito importante essa reunião, a Elisângela, os diretores, os conselheiros vão falar um pouco do Instituto de Previdência, e como eu estava falando, o Maurício é um vereador que também é efetivo no nosso município, para ele, mais do que nunca, é extremamente importante não só participar, como também conhecer a fundo o Instituto de Previdência, porque lá na frente, quando ele for se aposentar, este Instituto de Previdência vai ser responsável aí pela sua aposentadoria. Então, mais do que nunca, terá que ser um vereador aí preocupado e atuante aqui no nosso conselho, participando das nossas reuniões e acompanhando de perto. Então, convido o Maurício sempre que você puder estar conosco, será muito importante. Não menos importante também do que a importância, do que a participação de todos os outros. Por quê? Mexe com a vida de funcionários, são a vida de pessoas. E aí eu sei que os senhores todos são aqui da cidade de Mariana e vocês têm ligação. Meu amigo Zé Salles tem irmã que é funcionária, irmão que é funcionário, todos vocês aí têm conhecidos, amigos, parentes que são funcionários do nosso município. E o Instituto de Previdência ele tem um papel fundamental, principalmente, né, que é o nosso principal foco, na aposentadoria dos nossos funcionários. Então, o Instituto ele passou por mudanças muito grandes nos últimos anos e isso melhorou demais. Hoje nós temos um Instituto comandado só por funcionários efetivos, eleitos pelos funcionários mesmo, e que fazem um papel diferenciado. O Instituto passou a ter uma cara nova, mudou completamente. Quem conhecia o Instituto antes era o FUNPREV, né? Hoje passou o Instituto de Previdência, é uma autarquia, mudou completamente os rumos do Instituto. E nós queríamos assim dizer para vocês da importância da presença de vocês, da participação, e nós vamos ter um momento também muito importante que vai ser falado pela Elisângela,
e é de uma responsabilidade enorme e vai cair no lombo, né? A gente brinca assim, vai cair no lombo e no colo da Câmara de Mariana, que é a questão da reforma da Previdência. É um negócio muito complicado, as discussões são fortes, pesadas, né? E vocês vão entender muito bem, que a Elisângela vai explicar isso muito bem, que às vezes vai haver caminhos que vocês não vão poder escapulir muito, não vão ter como vocês dizer, não quero, não vou. Né? Vai vir a coisa meio que de cima. Mas é muito importante que vocês conheçam a fundo o Instituto. Quanto mais vocês conhecerem, é melhor para vocês poderem dar os votos de vocês com conhecimento de causa. E acho que a Elisângela e todo o financeiro vai explicar depois detalhadamente toda a situação do Instituto, né? E algumas situações que vocês vão entender muito bem, que eles vão explicar também, que a questão do déficit financeiro com o déficit setorial, são coisas que embolam muito a cabeça de muitas pessoas aí fora, mas vocês tendo tranquilidade, às vezes até vindo, tá? Pessoalmente depois, um a um, falar, Elisângela, eu gostaria de sentar com vocês aí no Instituto, quero conhecer melhor tudo isso, mais a fundo. Eu acho que isso vai ser extremamente importante para cada um de vocês. Como eu disse anteriormente, é a vida de não só os 2.000 funcionários efetivos do município, mas isso mexe com a vida de 5, 6 mil pessoas, porque cada um tem 2, 3 dependentes aí, então é a vida de 5, 6 mil pessoas que estão em jogo. Eu acho que vai ser muito importante. Então, quero deixar esse muito obrigado pelo convite, Elisângela, pedir desculpa a todos por não poder participar. A Elisângela sabe, e todos os companheiros do Instituto, o tanto que eu gosto do Instituto, tanto que eu gosto de participar, porque é extremamente importante a vida, né, nossa do futuro, mas que vocês também, agradeço já de imediato, vocês que estão participando, né, que são novos vereadores que estão aí chegando agora com gás total. Vou puxar a orelha do Pinico, que está participando também, tem irmão dele que é, inclusive, funcionário, né? Vou cobrar dele, mas vocês que estão aí estão de parabéns, participe mesmo, busque informações mesmo, porque isso vai dar para vocês o conhecimento. E quando a gente vai dar um voto, quando a gente vai falar de alguma coisa na Câmara, falar com conhecimento, é preciso conhecer. Então, aproveitem bastante a reunião, tenho certeza que tem muita coisa aí, e quando vocês precisarem, tenho certeza, as portas do Instituto vão estar abertas para vocês conhecerem mais, conhecer o porquê disso, o porquê daquilo, para que vocês possam falar depois com propriedade. Muito obrigado, vou me ausentar. Se eu conseguir voltar a tempo, eu volto para poder pegar o final da reunião. Obrigado, pessoal. Desculpa, viu? Freitas, eu agradeço, né, sua fala, falou bem, né, assim, o essencial, né, que a gente tinha que passar para os vereadores, tá? E você foi uma pessoa aí muito importante aí que tornou possível, né, o sonho dos servidores, nossos conselheiros, que eu fui conselheira junto com você, em transformar o Fundo de Previdência em autarquia, tá? Muito obrigada e vou dar sequência aqui. Tá joia? Espero que você retorne. Prosseguindo aqui, então, assim, né, eu cumprimento todos os presentes aí, todos os vereadores, agradeço, né, a atenção, todos os colegas aqui da diretoria executiva, a presidente do conselho, né, e a conselheira aí, que representa o Conselho Fiscal, que é a Vera Madalena Rocha, e nosso auditor que está presente aí, tá? Como eu disse, né, eu estou presidente do IPREV, eu tenho formação aí em Direito, né, sou advogada e sou professora efetiva na rede, tá? O IPREV, inicialmente, ele começou como um fundo de previdência em 2009, tá? Quando foi em janeiro de 2018, nós tivemos aí a lei complementar 173, né, de 2018, que reestruturou o regime próprio e transformou em autarquia, tá? E quando foi em 8 de junho de 2019, nós tivemos a lei complementar 190, que reestruturou a autarquia, possibilitando aí a gente ter os cargos na estrutura, tendo em vista que na época nós começamos aí apenas com os diretores na estrutura do IPREV, tá? E essa lei 173/2019 está em vigor até hoje, tá? Atualmente, nós temos aqui na composição aí do IPREV,
nós temos o Conselho Municipal de Previdência, que é o órgão máximo aqui, é o órgão superior, né, que tem a atribuição de deliberar e aprovar, né, as decisões da diretoria. Tá? São 5 membros e 5 suplentes. Temos também o Conselho Fiscal, com 5 membros e 5 suplentes também, que é o órgão fiscalizador aí, que tem a atribuição de examinar os atos administrativos e os cumprimentos dos deveres aí da estrutura do IPREV, dos deveres legais. Tá? Temos hoje em dia um comitê de investimento também com 5 membros. Todos esses que eu estou citando, gente, são servidores aqui do município, tá? A gente não tem na estrutura nenhum contratado, né, e nem nomeado, apenas servidores. Então, no comitê aí, nós temos 5 membros, tá? Que eles têm a atribuição de elaborar e executar as decisões aí sobre as aplicações dos recursos financeiros do IPREV. Temos a diretoria executiva, que é composta, né, por um diretor-presidente, no caso sou eu, um diretor administrativo financeiro, que atualmente é o Diego da Silva Carioca, e temos a diretora previdenciária, que é a Crislane Aparecida Lourenço. Tá? Como que é a composição? Né? Tem que ter formação em curso superior, uma certificação aí no mínimo aí da Ambima, CPA 10 ou da FGV, tá? Todos têm que ter nível superior em Direito, Economia, Ciências Contábeis ou Administração, tá? Temos aí um controle interno também, tá? Que é composto por uma servidora também eleita. Então, esses cargos da diretoria e controle interno foi provimento à eleição, tá? Teremos na nossa estrutura um advogado autárquico, que foi criado aí esse cargo na Lei 190, 2019, que eu citei anteriormente, mas até hoje nós não tivemos condições de propiciar o concurso devido à pandemia. Já estava em andamento, tivemos que suspender. Temos também um contador na estrutura, que atualmente é uma servidora cedida, tá? E teremos o concurso para essa atribuição. Teremos 3 auxiliares administrativos, que até hoje também a gente não tem, né, devido ao concurso. Contamos com cedidos em nossa estrutura, fazendo as atividades. Temos um setor de compra e licitação, que são 3 membros, que na Lei 190 possibilitou que viesse cedido com uma gratificação aí, tá? Então, gente, eu passo a palavra aí, a Edilene já está presente? A presidente do conselho? Não, né? Ela falou que talvez ela atrasaria por causa da mãe dela, tá? Então, eu convido aí a Vera, que é representante do Conselho Fiscal, para ela falar, né, sobre a importância aí e as atribuições aí do Conselho Fiscal. Vera, por favor, fique à vontade. Obrigada, Elisângela. Bom dia a todos. Primeiramente, é uma honra, né, estar aqui participando dessa reunião, dessa primeira reunião com essa nova gestão da Câmara e representando o Conselho Fiscal, né? E só gostaria de dar boas-vindas a todos e falar que a gente tem desenvolvido o nosso papel da melhor maneira possível, acompanhando, fiscalizando todos os atos da gestão de PREV e temos tido assim, uma parceria muito boa, né, porque a gente não encontra problemas, porque é uma diretoria muito séria, que vem desenvolvendo seu trabalho com muita responsabilidade, muita clareza, muita transparência, inclusive assim com a política de informação, que está muito boa, muito ampla, né, acessível a todos, todo mundo que tiver curiosidade, tiver interesse, quiser acompanhar, inclusive até se apropriar, porque, né, é o patrimônio nosso, patrimônio importantíssimo no município do servidor. Todo mundo que quiser ter acesso às informações de PREV, elas estão todas liberadas no site, com muita transparência, né? O IPREV tem realizado também educação previdenciária, acessível a todos. Então, assim, eu acho que é de uma clareza, de uma transparência muito boa. Então, a gente vem fazendo o nosso papel, é um papel meio ingrato, né, que é o papel de fiscalizar, o papel de tomar conta, né,
é um papel, às vezes, bem ingrato, mas é que a gente tem feito com muita responsabilidade e muita alegria, inclusive, porque a gente fica muito satisfeito de saber que esse patrimônio tão importante está em boas mãos, né? Sem nenhum, assim, nada pessoal, né? Mas a gente tem que falar o que é correto, a gente tem que falar também, que a gente não tem visto nenhum problema, entendeu? A gente não tem encontrado nenhum problema. E sempre que a gente encontra alguma questão que não está devidamente clara, a diretoria do IPREV está sempre disponível para esclarecer tudo para a gente, seja pessoalmente, seja por meio de documentos, por qualquer outra mídia, qualquer outro meio de comunicação, mas a gente é prontamente atendido. Então, não tem restado dúvidas, né? A gente vai seguindo o nosso trabalho aqui em parceria também, uma parceria fantástica com o controle interno, né, que trabalha muito alinhado com a gente. Então, eu acredito, né, que essa transformação toda que o IPREV passou, né, desde 2009 até hoje, chegar nesse ponto, eu queria que todo servidor, juntamente com a Câmara, né, que é o representante dos servidores de todo o povo em geral, tivesse acesso a isso, que conhecesse a fundo o IPREV, porque é a vida do trabalhador, como o Freitas falou, né? No mínimo, né, na pior das hipóteses, são 6.000 pessoas envolvidas e dependendo diretamente dos atos, né, da diretoria e dos órgãos colegiados, e da Câmara e de tudo mais. Então, eu me coloco também, né, Elisângela e toda a diretoria, né, o Conselho Fiscal também se coloca à disposição para começar a discutir a reforma da Previdência, um tema espinhoso, né, um tema que vai dar trabalho para a gente, a Previdência complementar, mas que é um imperativo, né, não há como fugir. E, no mais, é isso, gente. O Conselho Fiscal está não como órgão para atrapalhar, mas sempre para somar, né, para agregar ao IPREV, e tudo que, tanto o IPREV como a Câmara, qualquer esclarecimento que precisar do Conselho Fiscal, qualquer ajuda, né, qualquer parceria, estamos à disposição. Desejo a todos uma ótima reunião. Tá? Obrigada. Muito obrigada, conselheira Vera. Eu passo a palavra agora ao nosso diretor administrativo financeiro do IPREV, que é o Diego da Silva Carioca, para ele falar, né, sobre as atividades aí da diretoria dele, né, e a importância, tá? Diego, fica à vontade. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Eu vou ser breve, né? A Elisângela, a Freitas, a Vera já colocaram muito bem os trabalhos do IPREV aí e como que essa autarquia vem trabalhando. Eu cumprimento a todos, tá? Presentes, vereadores, Paulo Reis, nosso consultor, que sempre nos auxilia, a Elisângela, nossa presidente, e aos demais. Então, eu, né, sou servidor também do município efetivo desde 2012, eu sou lotado na Secretaria de Administração. Em 2015, eu recebi um convite do fundo à época para atuar, né, junto à parte administrativa, servidor cedido. Compus o Conselho de Previdência e, desde essa época, nós vimos a necessidade de reestruturar, né, o fundo, era um antigo fundo, não tinha uma estrutura adequada para gerir a Previdência, um tema tão importante para nós servidores. E aí, né, iniciou discussões juntamente com o executivo à época, com auxiliares, né, consultorias, para transformar em autarquia, para aperfeiçoar o trabalho, né, do RPPS. E nós tivemos aí o apoio do executivo, conseguimos, né, transformamos em autarquia. Claro que, na medida do tempo, ajustes terão que ser feitos, estruturas melhoradas. Mas a gente percebeu que com essa mudança para a autarquia, a transparência melhorou muito, essa autonomia de gerir o RPPS melhorou muito, tá? Então, assim, nós tivemos aí auditorias da Previdência, né? Essa documentação está toda disponível aqui no IPREV, né? Para quem tiver ter acesso, colocando, né? Fazendo um resumo dos trabalhos do IPREV, e a gente vê que a Previdência vê com muito bons olhos o trabalho hoje. Nós temos também um site, como a Vera bem disse, todas as informações estão colocadas no site, no portal da transparência. Nosso portal da transparência hoje, ele é completo. Nós temos também a comunicação, nós temos um Facebook, que ano passado, início desse ano, nós divulgamos, né, várias lives, convidamos profissionais das áreas, falando um pouco de cada área, a área financeira, a área atuarial, prestações de contas junto à Câmara, de forma a dar transparência para o servidor.
né, que acho que é o mais importante que busca hoje. A diretoria do IPREV, a diretoria administrativa financeira hoje, ela tem o trabalho, né, de executar e coordenar toda a parte financeira do Instituto, a parte de pessoal, a parte de compras e licitações, toda a parte administrativa e finanças. Tá? A gente conta sempre com o apoio do Executivo e da Câmara, porque, como eles bem colocaram, nós tivemos mudança em âmbito nacional, que é a reforma da Previdência. A expectativa de vida do ser humano aumenta e, com isso, tem que ajustar a questão das aposentadorias. O Instituto ele é o regime de capitalização. O servidor contribui para, no futuro, ele usufruir dessa sua contribuição, ou seja, sua aposentadoria. E adequações têm que ser feitas na medida do tempo, porque a pessoa vivendo mais, ela necessita recebe benefício por maior tempo. E com isso a gente precisa de ajustar essas regras, tá? Então, assim, eu convido a todos, né, demais informações, que compareçam ao Instituto, que acessem nosso site, temos e-mail, temos vários canais, temos ouvidoria também disponível. Convido a todos, né, para acompanhar o nosso site, acompanhar nossas mídias sociais, e convido ao IPREV também para ter acesso às informações. E eu acho que devemos também, né, marcar outras reuniões presenciais ou reuniões mais específicas para tratar desse tema da Previdência, tá? Eu agradeço a todos e coloco-me à disposição. Bom dia. Agora eu convido a Crislane Aparecida Lourenço, que é a nossa diretora previdenciária. Ela também fará uma explicação aí sobre o setor de benefícios, né? O setor também muito importante do IPREV, que concede as aposentadorias, né? E trabalha aí diretamente com o servidor. A todos. Bom dia a todos. Meu nome é Crislane, eu sou servidora efetiva do município há aproximadamente 19 anos. Desde dezembro do ano passado, eu sou diretora previdenciária do IPREV. Como diretora previdenciária, as responsabilidades do setor, dentre as principais, são as concessões do benefício previdenciário, que seria aposentadoria e pensão, simulação de benefícios, emissão de CTCs e tirar dúvida dos servidores em geral. Atualmente, o IPREV conta com 317 benefícios de aposentadoria, aproximadamente 42 benefícios de pensão por morte. No ano de 2020, foram concedidas 3 pensões, 29 aposentadorias, e a média de concessão de benefício por mês é na faixa de 4 a 5 benefícios. Pessoal, muito obrigada. Dando sequência aqui, gente, né, agora a gente vai iniciar aí o assunto, né, bem delicado, mas que não tem mais como fugir de discutir, né? E nós convidamos aí nosso consultor jurídico, o doutor Paulo Reis, né, para ele explicar para vocês com bastante propriedade aí, da necessidade aí da reforma da Previdência Local e a implantação da Previdência Complementar. Tá? Doutor Paulo, agradeço a presença, né, essa palavra, tá, para você explicar para todos os presentes aí sobre os assuntos em questão aí, que é a reforma da Previdência e a Previdência Complementar. Bom dia a todos, né? Primeiramente, cumprimentar a Elisângela, o Diego, os demais integrantes aí do IPREV, cumprimentar todos os vereadores, né? Ressalta a importância, né, dessa interlocução, né? Acho que o momento é um momento bastante delicado, né? Como a Elisângela falou com muita propriedade, né? A gente tem desafios muito grandes, né, ao longo desse ano, né, relativo à Previdência Municipal, e a Câmara, mais do que nunca, tem que ser uma grande parceira aí do IPREV, né, nesse momento, juntamente com o município, né, para que a gente possa realmente dar cumprimento à emenda constitucional 103, né, e criar um panorama aí para o IPREV, para o RPPS municipal, que é um panorama de saúde financeira, de longevidade, né,
tendo em vista principalmente a função social, né, que um RPPS cumpre, que é justamente garantir os benefícios de aposentadoria e pensões, né, para os servidores municipais, né. Bom, pessoal, seguindo o que a Elisângela me pediu para abordar esses temas, eu vou fazer de maneira sucinta, né, até porque é um tema bastante complexo, senão a gente ficaria talvez o dia todo falando sobre isso. Né, os núcleos principais do que eu vou discorrer, primeiramente, o que é basicamente um RPPS, né, e quais são as vantagens que ele apresenta em relação ao regime geral, né, de previdência. O segundo aspecto vai ser a questão da reforma da Previdência feita, né, tocando os pontos principais, né, mais urgentes, né, e, por último, vou trabalhar a questão da Previdência Complementar Municipal, que também é uma exigência da emenda 103. Bom, pessoal, iniciando, né, tentando ser mais didático possível, o que é um regime próprio de Previdência? Bom, o nome regime próprio de Previdência, ele quer dizer, no íntimo, que é uma massa de recursos financeiros. Nada mais é que um fundo constituído de bens, direitos, né, ou seja, de ativos financeiros, que tem uma única finalidade, né, uma pré-afetação, né, que é para pagar benefício previdenciário. Tanto é que esses recursos eles não podem ter nenhum tipo de desvio de finalidade, né? A única exceção é o próprio custeio e funcionamento da unidade gestora, que é o IPREV, né, que é através da taxa de administração. Então, basicamente é isso, é uma massa de recursos, né, que é multipatrocinada, né? Você tem o patrocínio do próprio servidor através da contribuição individual dele, né? Você tem o patrocínio pelo próprio ente criador, que é o município, através da alíquota de contribuição normal, né? A alíquota suplementar e, eventualmente, por aportes diretos também de recursos, de bens, né? E aí também é possível trabalhar dessa forma. A unidade gestora, ao revés, que fique claro, ela é o que um ente, né, uma entidade que administra esse recurso. Ou seja, o IPREV não é o RPPS, né? O IPREV ele é a unidade gestora dessa massa de recursos, que é o RPPS. O IPREV, né, desde 2018, né, se estiver errado, você me corrige, ele é uma autarquia, ou seja, ele é uma pessoa da administração indireta municipal, né, que tem autonomia administrativa, financeira, né, e administra, gerencia e concede benefícios previdenciários, né. Lá na gênese do regime próprio, a unidade gestora, no primeiro momento, pela Lei 064, né, a Lei Complementar 064 de 2008, ela foi instituída como fundo. Então, havia um atrelamento direto à estrutura da prefeitura, o que, infelizmente, dava uma margem muito pequena de flexibilidade e autonomia para o Instituto. Então, eu estou aí desde 2015, eu acompanhei toda essa situação dessa reivindicação legítima, né, dos servidores para se criar a unidade gestora como uma autarquia, né, para que houvesse mais autonomia, né, mais liberdade, evidentemente, dentro dos limites da lei, para que se fizesse o gerenciamento, né, desse RPPS, dessa massa de recursos. É importante consignar também, gente, que o RPPS, o regime próprio, ele tem matriz constitucional, ou seja, você não trabalha a instituição de um regime ou trabalha com normas de estatura inferior à Constituição. Então, sempre está no corpo da Constituição a gênese dele. Sempre foi a regra do artigo 40, hoje permanece, né? E é importante destacar que o RPPS ele é exclusivo para servidor efetivo, ou seja, não há possibilidade de se vincular ao RPPS. Servidor, funcionário contratado, agente político e outros, né? O vínculo é que define, né, a formatação. Então, somente os efetivos é que podem ser segurados dos RPPS. É importante consignar também que ele tem caráter eminentemente contributivo. Ou seja, não se fala em vinculação do servidor efetivo ao RPPS sem uma lei que institua uma contribuição dele para tal, né? Como eu havia advertido, ele é multipatrocinado, então tem que haver a contribuição, tá? Antes da emenda constitucional número 20 de 98, ou seja, até 15 de 12 de 98, se falava em tempo de serviço, né? Ou seja, sem a contribuição, cuja instituição na época era facultativa, hoje em dia não, né? Hoje, desde 16 de 12 de 1998, a contribuição ela é obrigatória, né? Bom, criado o RPPS, como que se faz a criação do RPPS em âmbito municipal, dessa massa de recursos? Bom, a primeira coisa que você faz, você edita uma lei. Uma lei pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, fica a critério, né, do executivo, né? Tem uma orientação normativa do próprio Ministério da Previdência, de número 02 de 2009, o que ela
define, como ela define a instituição do RPPS? Ela põe da seguinte forma: entende-se criado um regime próprio de previdência a partir do momento em que é editada uma lei, né, do ente, que assegure ao menos os benefícios de aposentadoria e pensão. Então, nesses termos, a lei que foi instituidora do RPPS foi a Lei Complementar 064. À época, ela foi até um pouco além, porque, além de criar os benefícios de aposentadoria e pensão, né, instituídos e gerenciados pelo FUNPREV à época, ela também lançou mão dos outros benefícios, que são os benefícios temporários, com auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-reclusão, né? Então, a partir daquela lei, é o marco legal mesmo de instituição do regime próprio em Mariana. O que a gente pode dizer também é o seguinte: esse panorama já sofreu alteração, né, que nós temos que trabalhar, porque quando foi criado em 2008 pela Lei 064, já havia a opção do RPPS simplesmente custear aposentadoria e pensões, né? Isso é muito usual em outros lugares que a gente presta consultoria. Nesse caso, o ente deveria ter assumido os demais benefícios, esses que eu mencionei, né? Auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-família e maternidade. Só que, à época, foi feita uma opção legislativa pelo FUNPREV assumir todo esse arcabouço de benefícios, né? Porém, esse cenário foi profundamente alterado com a emenda 103, né, que vigiu a partir de 13/11/2019. O que ela fez? Eu acho que numa tentativa de economizar recursos para o RPPS, dotar de maior saúde financeira, ela limitou, né, para os regimes próprios apenas a concessão de aposentadorias e pensões. Então, desde 13/11 do ano de 2019, a unidade gestora que é o IPREV, ela só concede aposentadorias e pensões. Ou seja, foi transferido para o ente de maneira compulsória esses demais benefícios que eu falei. Tá, pessoal? Isso aí é uma gênese, é só mesmo uma explicação para vocês entenderem mais ou menos o que é um RPPS e o que é a unidade gestora, né? A questão da vinculação, que é exclusiva para o servidor efetivo. Bom, falando agora do que o RPPS representa de vantagem, né, em relação ao regime geral para o servidor, a primeira delas que a gente tem que tocar é a questão da integralidade da paridade de salários, né? Porque as regras de concessão de benefícios de aposentadorias e pensões, né, para os servidores públicos municipais, o que acontece? Elas são, em regra, calculadas pela média aritmética de contribuições, desde a mini-reforma da Previdência, que ocorreu em 2003, pela Emenda Constitucional 41. Mas, naquela época, foram criadas algumas regras que são chamadas de transição, ou seja, que garantiram a manutenção do pagamento de alguns benefícios com base no salário do servidor na ativa e o reajuste, que a gente chama de paridade, que é o quê? Justamente acompanhar, né, as evoluções das carreiras, né, e os reajustes que forem concedidos por os ativos de mesma carreira. Quando não existe uma RPPS no município, essa regra praticamente é suprimida. Por quê? Porque a vinculação para o regime geral, ela ocorre, evidentemente, também pelo cargo efetivo, mas o cálculo dos benefícios, seja de aposentadoria ou pensões, ele sempre será feito pela média. Então, não há possibilidade de concessão do benefício pelo regime geral com base no último salário e com a tal, né? No regime geral, ele nunca vai receber o último salário, né? Um outro ponto importante é que no regime geral também, você sempre trabalha com limitação de piso e teto, ou seja, o piso é o salário mínimo, ninguém contribui abaixo daquele montante, mas também ninguém contribui acima do teto, e o teto hoje, salvo engano, é R$ 6.400, ou seja, o servidor tem uma limitação de benefício, ele contribui até o teto e recebe apenas o teto. Isso gera um problema também em âmbito municipal, principalmente para aqueles servidores que recebem acima desse valor. Então, pegando um caso, por exemplo, de um profissional que recebe o valor de R$ 10.000 e não existe a RPPS em âmbito municipal, ele vai contribuir, né, com a alíquota dele até o teto, que é 6.433, e essa diferença vai ter que ser custeada pelo município, né? Então, já gera também um problema imenso, né, porque o custeia diretamente pelo Tesouro Municipal, né? Outra questão, outra vantagem que a gente pode apontar para o RPPS em relação ao regime geral é que no regime geral você sempre trabalha com carência para concessão de benefícios. Então você tem carência de 12, de 24 meses, né? No RPPS não existe carência para concessão de qualquer benefício. A gente até vê por aí algumas leis que instituem carência, mas nesse aspecto elas são ilegais, tá? Porque há uma vedação para a instituição desse expediente.
O que se pode dizer também é que não há, também no regime próprio de previdência, o cálculo de benefício com o alegado fator previdenciário, que todo mundo já escutou falar, né? Que é justamente a incidência de um redutor, né, naqueles benefícios junto ao regime geral que são conquistados com uma idade menos avançada, né? No RPPS você também não tem isso, né? Por exemplo, a aposentadoria por idade, né, que trabalha com uma proporcionalidade menor, né, não existe esse fator, né? Lá existe, né, é também um fator de diminuição dos proventos de aposentadoria e de pensão. Outra coisa que a gente pode dizer, não existe no regime geral, né, o abono permanência, né? Quando você não tem RPPS, não se vincula, né, não vincula o servidor efetivo municipal ao regime geral, mesmo completando alguma regra de aposentadoria, não se fala em pagamento do abono permanência, como acontece em âmbito municipal, nos municípios em que os servidores são amparados por RPPS, né? Outra coisa, quando você vincula o servidor ao regime geral, você é simplesmente um ente pagador e que custeia benefício já na casa, com a contribuição na casa de 22%. Em âmbito municipal, a contribuição ela variava inicialmente entre 11% e 22%, a contribuição previdenciária do ente, hoje entre 14% e 28%. Mas não é uma matemática certa que você vai contribuir, o município vai contribuir diretamente com o último percentual, né? No regime geral, será 28% irremediavelmente, né? Outra coisa, quando você não tem RPPS, você é devedor de contribuição de compensação previdenciária. Você não tem o que receber. Quando você institui um RPPS em âmbito municipal, a cada aposentadoria que, vamos para facilitar, o IPREV conceder, com utilização de algum tempo de contribuição do servidor junto ao regime geral, isso gera a compensação previdenciária, que é, na verdade, uma proporção que se faz sobre o tempo que foi vertido para o regime geral e que vai ser utilizado na aposentadoria custeada pelo IPREV. Isso gera divisas, ingressos de recursos, né, de grande monta para o Instituto, que vão ajudar, evidentemente, na saúde financeira do mesmo, né? Outra vantagem é quando você tem um RPPS em âmbito municipal, a gestão é sua. Como aconteceu, foi muito bem pontuado pela Elisângela, pelo Diego, né, pela presidente do conselho. O que acontece? Hoje, o IPREV é uma autarquia que ele funciona totalmente com servidores efetivos. Então, o que a gente pode chamar de autogestão do regime próprio de previdência. Quando você vincula o servidor ao regime geral, você não tem nenhuma instância de deliberação, de decisão, ou seja, você não tem nenhum tipo de representatividade, né? Então, esses eu acho que são os principais pontos que justificam, né, a criação e, evidentemente, também a manutenção de um regime próprio. Até porque a extinção de um regime próprio é de uma complexidade imensa, né? Não é isso que ninguém quer e, na verdade, o expediente não é útil nem para o servidor, nem para o legislativo e muito menos para o executivo, né? Bom, sobre o primeiro ponto, é isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Agora eu vou tratar aqui, pegando minhas anotações, sobre a emenda 103. Bom, a emenda 103, eu quero primeiro pontuar para vocês que é o seguinte, ela criou um panorama normativo sobre regras de aposentadoria e pensão, que ele vigiou num primeiro momento, ou seja, desde a data que ela foi publicada, ela vigiou imediatamente para a União e também para o regime geral. Mas e os estados, o Distrito Federal, os municípios? Olha, num primeiro momento, nos termos da própria emenda, as normas de aposentadoria e pensão que serão, com base nela, manteriam sendo aplicadas aos servidores municipais são o quê? As mesmas anteriores. Ou seja, o que a gente pode falar, as regras do artigo 40 do Corpo Permanente, as regras da Emenda Constitucional 41, da Emenda 47 e da Emenda 70 de 2012. Ou seja, houve alteração das normas de aposentadoria e pensão com a Emenda 103 para o funcionalismo de Mariana? Não, não houve. Como que funciona isso? Eu posso modificar esse panorama? Posso. É aí que entra a reforma da Previdência, né? A emenda ela estipulou um prazo para que se adotasse essas normas, né, em âmbito municipal? Não, ela não adotou, né? Mas, evidentemente, que é um panorama que tem que ser estudado e implementado o mais rápido possível, até pela saúde financeira do Instituto, que a gente sabe que os déficits eles são imensos quando projetados ao longo dos anos. Então, essas reformas elas vêm justamente
como medidas de contenção do déficit, né, e de melhoria das condições financeiras dos regimes próprios, né, do Brasil todo. Então, hoje, o que se diz? Com relação às regras que estão vigentes para o servidor municipal, são as mesmas. A emenda 103 alterou? Não. Então, hoje, qualquer servidor aposenta com base nas regras anteriores à publicação e vigência da emenda 103. Como que eu faço? Qual seria o mecanismo legal para eu operar essa reforma da Previdência? Bom, você tem um espaço normativo de produção normativa um pouco reduzido, né, para você fazer essa reforma em âmbito municipal. Primeiramente, porque essas normas imperativas que já estão no corpo da emenda 103 e que já estão vigendo lá para o servidor federal, elas são de adoção obrigatória. Ou seja, eu não posso fazer uma reforma por lei municipal e alterar esse panorama. Eu tenho um pequeno espaço de alteração com relação às aposentadorias especiais, a questão de pensões. Agora, quanto às regras de concessão, as regras matrizes de benefício de aposentadoria, eu não tenho como alterar, né? Qual seria o expediente correto para se fazer? Você tem que editar uma lei municipal que referende, né, a emenda 103. Então, você tem que referendar por lei municipal essas normas cogentes, imperativas, que são de benefício de aposentadoria, e aí você pode também referendar o panorama das aposentadorias especiais, inclusive das pensões, da forma como está lá na emenda. Ou pode também trabalhar essas duas últimas hipóteses, fazendo em âmbito municipal algumas modificações também do que é permitido pela emenda, né? Mas necessidade imperativa de adoção por lei municipal. Essa lei, é bom falar para a Câmara, a iniciativa é exclusiva do Poder Executivo, né? Senão vai apresentar um vício de iniciativa. Então, tem que ser capitaneada e apresentada esse projeto de lei pelo prefeito municipal. Importante falar também a situação dos servidores que já estão aí, vão ser pegos, vamos dizer, no meio do caminho com essa eventual reforma. O que acontece com o servidor? Todo mundo vai ser atingido? Não necessariamente, porque da mesma forma que a emenda ela modifica, você tem uma disposição na Constituição que salvaguarda o servidor, que é o direito adquirido, que é o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Então, aquele servidor hoje ativo de Mariana, que, por exemplo, já completou alguma regra de aposentadoria, está percebendo abono ou não, mas ele tem o direito à regra completa, ele não será atingido por essas novas normas de uma eventual reforma. Por quê? Por causa do direito adquirido, né? Agora, isso também está ressalvado na súmula 359 do Supremo, ou seja, é algo extremo de dúvidas. Agora, aqueles que realmente ainda não completaram alguma regra e forem surpreendidos, vamos dizer assim, pelas novas regras de aposentadoria, eles vão ter que se adequar, evidentemente, ou uma regra de transição, que está na própria emenda, ou as regras novas, né? Então, isso aí é um panorama que tem que ficar claro. A emenda, a reforma é necessária, mas ela tem sim um impacto sobre a vida do servidor. Isso é inevitável. Bom, sobre esse ponto eu gostaria de dizer, questão da reforma, eu acho que ela tem que ser muito bem debatida, né? Eu, pessoalmente, eu acho que o espaço normativo que foi deixado para se inovar em âmbito municipal, ele tem que ser muito bem medido, até para não se criar legislações inconstitucionais ou incompatíveis com o panorama federal, né? Hoje, se eu fosse orientar, orientaria ao referendo completo da emenda, né? Para não se correr riscos de inovação, até porque é uma matéria muito nova e o que se tem visto por aí é justamente aderir plenamente ao que está na emenda 103, né? Mas isso nós vamos ter uma instância de discussão mais adequada, né? Até porque vai, pelo que a Elisângela me noticiou ontem, vai ter uma comissão que vai fazer um estudo, então vai ser algo muito bem debatido, discutido e ampliado, né, para o momento adequado. Bom, pessoal, o último ponto que eu gostaria de falar, esse já é um ponto um pouco mais complexo, que é o do RPC, que é o Regime de Previdência Complementar. Por um prazo
né, antes da instituição desse regime de previdência complementar, a vinculação será facultativa, ou seja, não há vinculação obrigatória. Porém, a partir da data que eu instituo, né, um RPC em âmbito municipal, todos os servidores efetivos que forem concursados após aquela data, eles já estão vinculados automaticamente a esse regime. Bom, esse regime, importante se diga, ele coexiste, né, com o regime próprio, e a mecânica de funcionamento dele é um tanto quanto complexa, né? Foi criado até um grupo de estudos, né, no Ministério da Economia, né, pela Secretaria de Previdência, visando até orientar os entes federativos como proceder à criação, né? Até porque é uma matéria nova, extremamente complicada, e esse mercado da previdência complementar nada mais é que um mercado de previdência privada, né? Ele não tem natureza pública, né? As entidades que gerem são entidades normalmente com roupagem de direito privado, então a gente não está falando aqui de órgão da administração municipal, estadual, federal, né? Foi editada uma resolução de número 35 de 2009 do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que basicamente ela estipulou regras, né, e formas para que esse regime de previdência complementar seja criado pelos entes federativos. Então, nós temos 3 modalidades. A primeira delas, que é a mais adequada, já adianto, no meu entendimento, seria a adesão a uma entidade em um plano de previdência que já existe. Exemplo, a gente tem várias instituições funcionando hoje que têm planos de previdência. Bastaria fazer um convênio de adesão entre o município e essa entidade, né? O exemplo clássico é a Previcom, né, que é a Previdência Complementar aqui do Estado, né, e que vários municípios já aderiram. Para esse expediente, o que tem que ser feito? Basicamente, estudar juntamente a entidade a adesão, firmar um convênio de adesão, fazer o quantitativo, ou seja, a massa dos servidores que vão migrar, né, tanto os que aderirem facultativamente quanto aqueles que forem compulsoriamente vinculados, né, e aí essa Previcom vai gerir esses benefícios, em nome do município de Mariana. Uma segunda possibilidade que existe é de você aderir a um plano, né? Você criar um plano dentro de uma entidade que já existe. Então, a Previcom existe. Ela tem o plano dela já em funcionamento. Em vez de eu aderir àquele plano, eu crio um plano dentro da entidade. Um plano novo, um plano de benefício do servidor de Mariana. Isso é um tanto quanto complicado, porque isso depende de um estudo de viabilidade, primeiro, para ver se realmente aquela massa de segurados vai representar um potencial para a existência de um plano novo, né? Pode ser que não ocorra. E a terceira e última hipótese, pior, mais complexa, é criar tudo do zero. Ou seja, você vai ter que criar uma entidade de previdência, você vai ter que criar o plano, você custei os benefícios de aposentadoria e pensão até o limite do regime geral. Então, vamos supor que seja criado hoje, Mariana, um regime próprio, um regime de previdência complementar. O IPREV, a partir do dia seguinte, ele só paga benefício até o teto, ou seja, R$ 6.433,57, para os vinculados, né, a esse regime de previdência complementar. Então, a contribuição do servidor, que hoje é de 14, ela vai incidir somente até o limite do teto, e quando ele for se aposentar pelo IPREV, ele vai receber somente o teto. Essa diferença para os que ganham acima do teto é que vai ser objeto de pagamento pela Previdência Complementar, né? É importante que se diga que a contribuição do servidor, conforme a emenda 103, para esse RPC, esse regime complementar, ela é contribuição definida. Mas o que é contribuição definida? Ela é previamente estipulada no plano de custeio. Só que, importante se diga, ela não guarda vinculação com o último salário do servidor. Então, aquele exemplo que eu dei, o servidor recebe R$ 10.000 de remuneração mensal num cargo efetivo em Mariana. Ele se vincula, né, à Previdência Complementar. A partir daquele momento, o IPREV vai custear somente até o teto, R$ 6.433,57.
E essa diferença de 3.600 e pouquinho, quem é que vai pagar? O regime de previdência complementar. Ele vai contribuir mediante uma contribuição definida, mas ele vai receber exatamente R$ 3.600 a diferença para integralizar a remuneração de 10 mil? Não, não é assim que funciona. Na verdade, o regime é de quê? De reserva matemática da contribuição definida dele ao longo dos anos. Ele vai receber aquilo que efetivamente ele tiver contribuído, mais a rentabilidade deduzida, evidentemente, taxa de custeio, de carregamento, ou seja, não guarda equivalência. Ele pode receber R$ 1.500, R$ 2.500 a título de complementação, né? Porque o objetivo não é igualar ao salário da ativa, mas de complementar para que a perda do servidor seja um pouco menor, mas não há equivalência. A contribuição do ente para o regime de previdência complementar, ela também não pode superar a do servidor. Tá? Ele é multipatrocinado porque tem a do servidor e tem a do município. Mas, por exemplo, fixado em 11 a do servidor, do ente também não vai poder superar esse importe. Não é como ocorre no RPPS, que você tem uma contribuição até o dobro da do servidor, mais a suplementar, mais aporte, mais doação de bens, não é assim que funciona. Tá? Ela é limitada, é paritária e até o limite da contribuição do servidor. Bom, pessoal, o que a gente tem que falar do RPC também, qual que é a fisionomia desse RPC? Como é que funciona? Qual a entidade que surge? Como que funciona? Falando em termos de criação, né, não em adesão ao já existente, ela pode ser criada de duas formas, como uma entidade fechada, de previdência complementar, ou como uma entidade aberta. Ressalte, porém, que é o seguinte, a entidade aberta, essas duas formas foram permitidas pela emenda constitucional 103. Porém, para as entidades abertas, há necessidade de edição de uma lei complementar que regule a relação entre esses entes da administração e essa nova entidade. E essa lei ainda não existe. Então, a emenda autorizou, mas depende de uma edição de uma lei complementar nacional para que a gente possa criar esse ente sob a forma de entidade aberta, que é uma entidade, normalmente, que é constituída sob a forma de sociedade anônima, e ela tem finalidade de lucro, tá? Como essas grandes previdências privadas, Prudential, né, e etc. Mongeral. Já a entidade fechada, ela já tem até regulamentação, existem várias no Brasil. Né? Elas têm regulamentação pela Lei Complementar Federal 108 e 109. Então, hoje, se for instituir a opção do município de Mariana for por criar a entidade, né, do zero, ela tem que ser constituída sob a forma de entidade fechada de previdência complementar. A regulamentação está nessas duas leis que eu falei, e ela nasce sob a roupagem de uma fundação, seja pública, seja privada. Né? Até porque o decreto 201 a gente consegue trabalhar tanto com a existência da fundação de direito público quanto da fundação de direito privado. E ela não pode ter finalidade de lucro. Ela é fechada, ou seja, ela só contempla os participantes e a única finalidade existencial dela é garantir o pagamento dos benefícios com a maior rentabilidade possível. Né? Pessoal, acho que era isso que eu queria falar do RPC. Eu acho que é um assunto complexo, gera um pouco de dificuldade, eu creio, de entendimento também, por ser muito técnico e específico. Eu tentei ser um pouco didático, me explicar de uma maneira mais tranquila, né? E espero aí ter contribuído, pelo menos num primeiro momento, a gente iniciar essa conversa, esse esclarecimento acerca desses temas que são muito importantes, né? E tenho certeza que é só uma primeira conversa, nós vamos falar muito disso ao longo desse ano, com certeza. E passar a palavra para a Elisângela, para o prosseguimento da reunião, ou para alguma consideração que ela queira fazer. Agradeço aí ao doutor Paulo Reis, né, pela excelente explanação. Tenho certeza que ele deixou bem claro, né, sobre a complexidade do assunto, né, e que envolverá aí a Câmara de Vereadores, né, para discutir e futura aprovação aí da Previdência Complementar. Tá? Então, gente, primeiro, né, a gente está montando uma comissão, tá? Vamos enviar para o Executivo, solicitando a elaboração de um decreto, montando uma comissão para discutir o assunto da reforma da Previdência e a Previdência Complementar. Tá? Então, teremos aí vários encontros, né, vários debates sobre o assunto, né, e contaremos aí com o apoio aí de todos os vereadores. Tá? Eu agradeço aí a Câmara aí por ter
agendada a reunião, né, pela agilidade, pela celeridade. Agradeço aos vereadores, né, que foram reeleitos pela parceria de sempre aí, sempre nos apoiando o IPREV. Agradeço aos novos vereadores que tomaram posse, né, que agora também se inteiraram aí, né, da importância e da complexidade dos trabalhos aqui do IPREV. Agradeço todos os presentes, né, a diretoria, os presidentes, a presidente do conselho, a Edilene, a representante do Conselho Fiscal, a Vera, tá? E a todos aí que nos assistiram aí e entenderam, perceberam, né, a importância aí de discutirmos a reforma da Previdência local e a implementação da Previdência complementar. Tá? Dou por encerrada a reunião. Se alguém tiver alguma dúvida, né, sugiro aí que aproveite a presença do Dr. Paulo Reis, né, para sanar aí essas dúvidas. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora. Bom dia. Bom dia aí, o IPREV. Eu tive aqui, ouvindo atentamente a explanação. Eu só queria dar uma contribuição. Eu acho que é um tema muito complexo. É um tema que nós estamos mexendo aí com a vida dos servidores, né? Então, é um tema que tem que ser muito estudado, muito bem discutido. Eu acho que vai ficar para a Câmara também aí a responsabilidade, né, de estar votando essa reforma. E eu acho que nós temos que realmente fazer várias reuniões. E como explicou aí o Paulo, né, Paulo Henrique, é isso? Se eu não estou me enganado aqui, ele estava explicando, eu pude ouvir atentamente. E não é tão simples, né? Às vezes a gente acha que o assunto é tão simples, mas não é. É um assunto bem complexo. Eu acho que os vereadores novos que aí estão né, ouviram atentamente, mas ainda tem que se inteirar o que é o IPREV, né? E a gente tem que estar fazendo essas reuniões, o IPREV sempre fazendo essas reuniões com a Câmara. Eu só sugiro que nessa comissão, eu não sei como que o IPREV está vendo como que vai ser essa comissão para estar levando até o prefeito. Quando for apresentar também o plano, né, para os vereadores, eu acho que deveria fazer parte também alguns servidores, né, nessa comissão de vocês. Eu não sei se é só o IPREV que é a comissão do IPREV ou se vai ser uma comissão formada por outros servidores. Eu acho que ficaria, assim, mais fácil até depois, no segundo momento, vir apresentar para a Câmara. E, claro que a gente sabe da importância que é, né, essa reforma, acho que tem que acontecer mesmo, mas ela é muito complexa. Eu acho que ao longo desse ano vai ser discutida por várias vezes nessa Câmara. Mas só fica a minha sugestão aqui, justamente isso aí. Eu acho que, ou também nessa comissão, se tiver um representante do Legislativo, não sei, é só uma sugestão também, né? Eu acho importante ter uma representatividade do Legislativo junto a essa comissão, para estar acompanhando, até mesmo para trazer para os colegas da Câmara, né, o que está acontecendo, né, tudo que vai acontecer durante essa reforma. Mas fica só essa sugestão aqui, e agradeço aí pela explanação. Vou estar aqui atento, sim, a essa reforma, né, eu acho que é importante, precisa acontecer. Mas aí é só avisando aos colegas aí que o assunto ele é bem complexo e a gente precisa ter que analisar, porque nós estamos mexendo com a vida dos nossos servidores, ok? Bom dia aí a todos, é só mesmo essa consideração que eu gostaria de fazer em relação a essa reunião. Vereador Marcelo Macedo, a gente tem feito uns convites, né, para os servidores, a gente já vai apresentar a solicitação do decreto com os nomes, né, para facilitar o trabalho do Executivo, e nós temos duas servidoras da Câmara que aceitaram fazer parte da comissão. Uma é a Vanessa e a outra é a Sandra, tá? Elas aceitaram prontamente, né, o nosso convite, tá? E nós teremos aí representatividade aí do SAAI, da Câmara, da Prefeitura, do IPREV, do Sindicato, da SEMAR
e da comissão de professores, tá? Envolveremos aí, né, todas as pessoas aí interessadas, né, todos os servidores interessados aí, com representatividade aí de cada setor, tá bom? Ok, vamos aguardar. Isso. Gente, mais alguma pergunta? Já iniciamos esse processo já de imediato, para não deixar para votar em dezembro de 2021. Lembrando que nós temos até novembro, né? No ano passado, né? Tivemos que votar lá no apagar das luzes, que inicia o processo já de imediato e que façamos a cobrança também do Legislativo ao Executivo que possa encaminhar para a Câmara. Sim. Você viu o trabalho que foi no ano passado, no apagar das luzes, para votar, né? Então, vamos antecipar o processo. Nós já conversamos, né, com o prefeito, né, sobre essa questão, tá? Tivemos uma reunião com ele, a Procuradoria também, na pessoa da Arlinda, ela também está nos auxiliando aí, e hoje à tarde nós teremos uma reunião aí para passar a minuta desse decreto, tá? A questão, né, sobre ano passado aí da aprovação do aumento da alíquota, né, o IPREV fez a parte dele, né, que foi enviar, né, explicar a importância, né, e nós tivemos aí, né, umas questões que atrasaram, né, mas não por parte do IPREV, né, por parte do Executivo, mas, felizmente, né, no tempo hábil, conseguiu-se aí aprovar a alíquota, né? Tem uma coisa que se chama vontade, né? Talvez faltou foi vontade naquele momento.